estúdio do Jornal Gente, conosco Emanuel Pessoa, nosso colunista de todas as terças-feiras, falando sobre a geopolítica e como isso afeta o ambiente de negócios. Emanuel, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Queria começar a conversa justamente por esse ponto trazido aqui pelo Rodrigo Vilela, essa resposta do governo brasileiro. Isso tem algum significado prático, Emanuel? Isso não vai ter muito significado prático por um motivo muito simples. O governo americano já está completamente decidido no entendimento de que o Brasil adota práticas comerciais desleais. E a gente precisa entender isso de um ponto de vista de um estrangeiro. Imagine a seguinte situação. Quando nós queremos mandar um produto industrializado para os Estados Unidos, esqueça o momento das tarifas, vamos pensar antes. Você quer mandar um produto industrializado para os Estados Unidos, eles vão lá cobrar um imposto de importação que na época era uma média de menos de 2,5% para o planeta todo. Tá? Hoje aí, obviamente, com o Brasil vai chegar alguns a 50%, com exceção daqueles que estão isentos, que ficam hoje com essa tarifa atual de 10%. Só que quando um americano tenta mandar um produto industrializado para o Brasil, ele vai pagar 60% de imposto de importação. Ele vai agregar o ICMS, ele vai agregar o PIS/COFINS, ele vai agregar mais uma série de taxas e muitas dessas não incidem só sobre o preço do produto, porque o imposto de importação, ele não incide só sobre o valor do produto exportado do exterior para o Brasil, ele incide sobre o valor exportado mais o frete. Isso significa que no final do dia, o produto estrangeiro chega no Brasil com um acréscimo de mais de 100% em média. Para software, dependendo do que for, pode chegar entre 117% e 170% de alíquota com o sistema tributário atual antes da reforma. Então, quando o estrangeiro olha o sistema brasileiro, ele tem total certeza de que o Brasil fecha o mercado e que o Brasil pratica taxas e tarifas que são infinitamente mais altas do que são aplicadas aos produtos brasileiros. Então, para fazer um estrangeiro entender o sistema tributário brasileiro, é bem difícil. Me lembra até a passagem bíblica, né? Que é mais fácil a camelo passar no buraco da agulha. Então, eu acho que a gente precisa entender que o Brasil, com a sua bizarrice tributária, torna até difícil a sua defesa. Pode-se alegar que isso é aplicado a produtos do mundo todo. Os americanos vão dizer, então, nós vamos aplicar também para os produtos brasileiros. Então, veja o seguinte, se nós tivéssemos uma real reciprocidade de tarifas com os Estados Unidos, o iPhone importado chegaria com uma carga tributária de 50%. Na prática, ele chega com uma carga tributária de quase 100%. Então, da ótica de qualquer pessoa que olha a irracionalidade do sistema tributário brasileiro, o Brasil é um país fechado, com reserva de mercado, tarifas absurdas e um sistema hipercomplexo. Olá, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa outra vez. Eu queria uma avaliação sua sobre essa decisão de ontem do ministro Flávio Dino, né? Aparentemente inócua, porque afinal de contas diz respeito a uma lei e seus efeitos na economia e em território norte-americano. Eu gostaria de uma análise sua sobre a que estão sujeitos os empreendedores no Brasil, né? As empresas, os bancos, fornecedores de bens, serviços, enfim, nesse relacionamento que impressiona pela sua extensão da economia brasileira e mundial de maneira geral com a economia norte-americana, e aqui estamos sujeitos com essa decisão de descumprir a lei Magnitsky. Cláudio, bom dia. Esse seu questionamento ele é muito importante, mas antes de entrar na questão, a gente precisa entender qual é a origem da decisão do ministro Flávio Dino. Todos nós sabemos da tragédia, o desastre ambiental que aconteceu na cidade de Mariana, Minas Gerais, e nós sabemos que a justiça brasileira ela é lenta. Se uma tartaruga tetraplégica apostasse uma corrida contra a velocidade de um processo complexo na justiça brasileira, essa tartaruga chegaria 100 vezes mais rápido do que uma decisão final no Brasil. Se você acrescentar isso a ser o governo parte no processo, a tartaruga vai e volta 1000 vezes e o processo não termina. Por que isso acontece no Brasil? Os processos judiciais no Brasil são feitos de propósito para serem lentos, por uma razão muito simples. Mais da metade dos processos judiciais cíveis no Brasil envolvem o governo ou as suas instrumentalidades ou as suas empresas controladas. Basta ver os milhões de processos que existem do sistema financeiro da habitação contra a Caixa Econômica Federal.
Se os processos fossem rápidos e a forma de execução das decisões judiciais fosse rápida, o governo teria que pagar as suas dívidas. Isso é feito de forma lenta e proposital para que o governo possa rolar as suas dívidas, os seus débitos, com juros mais baratos do que normalmente é a taxa Selic. Se a Selic no Brasil chegasse a um nível civilizado, ou seja, mais baixo do que a correção prevista na lei para as dívidas, existem algumas alíquotas distintas, você pode ter certeza de que não haveria motivos para que os processos durassem tanto, a não ser, obviamente, a falta de caixa do governo. Mas hoje é a falta de caixa e a necessidade de se financiar mais barato. Então, quando houve a tragédia de Mariana, houve acordo para que as indenizações fossem pagas, um total na ordem de mais ou menos 170 bilhões de reais, se eu não estou enganado, mas essas indenizações, elas são pagas no ritmo brasileiro. Anuncia-se com pompa e circunstância, se executa de tal maneira que é praticamente impossível. Eu me lembro, para a gente ter uma comparação muito clara, Cláudio, que em 2003, quando eu vim a São Paulo a primeira vez, eu sou de Fortaleza, disseram para mim que um excelente lugar para morar era o bairro de Moema, porque ia inaugurar o metrô. Eu, em 2018, estava morando em Moema e foi quando o metrô foi inaugurado, 15 anos de atraso. Qualquer pessoa que passa aqui em São Paulo vê o monotrilho da Copa de 2014, as estações ainda não estão inauguradas e funcionando. Então, esse é o ritmo que foi aplicado ao desembolso das indenizações de Mariana. Por conta disso, os municípios atingidos foram procurados por escritórios britânicos, que são denominados na linguagem mais chula de escritórios abutres, porque eles procuram pelo mundo tragédias ambientais como essa, para que eles possam processar empresas em jurisdições mais rápidas, para processar na Holanda, para processar na Inglaterra, para processar nos Estados Unidos, para obterem um percentual significativo das indenizações. Normalmente, eles negociam algo entre 20% e 40% de honorários de resultado. Então, algumas das cidades atingidas pela tragédia de Mariana contrataram esses escritórios para processarem nos Estados Unidos, certo? Empresas envolvidas, e assim obter uma indenização maior e mais rápida. Então, se especula que essa indenização no Reino Unido possa chegar a 260 bilhões de reais e ela seria paga. Não é esse desembolso que vai depender de milhões de estudos, de termos de ajuste de conduta, de fiscalizações, dos recursos infinitos, das suspensões do processo, de ser jogado no escaninho de alguém de algum julgador por conta de um advogado mais habilidoso ou mais próximo. Não, é pagar. Pagar. Então, essas cidades entraram com essa ação e ninguém pode culpá-las por terem feito isso, elas precisam se erguer e precisam do dinheiro. E aí, o Instituto Brasileiro de Mineração pediu no Brasil, ao Supremo Tribunal Federal, numa ação chamada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para que fossem suspensos os contratos dessas prefeituras com os escritórios britânicos. A justiça inglesa determinou que o Instituto pedisse desistência da ação. Afinal de contas, você não pode pedir a alguém, diga, você não pode contratar o escritório do outro país. Claro que você pode contratar o escritório do outro país. E aí o ministro Flávio Dino deu uma suspensão, uma liminar, suspendendo a eficácia de atos de governo estrangeiro no Brasil. Só que tem um pequeno detalhe. Atos de governo estrangeiro no Brasil nunca valeram no Brasil. Eles sempre dependeram de homologação judicial e dos tratados internacionais que o Brasil faz parte. Então a adesão do ministro Flávio Dino na prática chovia no molhado, porque ela simplesmente dizia aquilo que já é parte do sistema legal brasileiro. Contudo, ele, de forma desnecessária, utilizou uma linguagem extremamente extensiva para se referir a todo e qualquer ato de governo estrangeiro não se aplicar no Brasil e ainda fazer a notificação para a FEBRABAN. Só que, nesse processo, no qual nós estamos nos referindo, da contratação dos escritórios ingleses, você não tinha nada referente à FEBRABAN ou a bancos. Ou seja, o objeto dessa ação era simplesmente a contratação. A ordem judicial da justiça inglesa para que o Instituto Brasileiro de Mineração desistisse da ação que visava anular a contratação.
Primeiro que a justiça inglesa não poderia dar essa ordem porque ela não seria cumprida no Brasil. Aliás, eles podem dar a ordem, mas não seria cumprida no Brasil sem homologação judicial. Então, ele aproveitou uma decisão que tecnicamente é defensável, porque simplesmente reproduz a regra legislativa brasileira, para estender os efeitos e dizer que nenhuma norma estrangeira se aplica no Brasil sem a homologação ou sem a chancela do Supremo Tribunal Federal. Totalmente desnecessário a notificação à FEBRABAN e, obviamente, a qualquer pessoa que seja capaz de somar 2 com 2 e chegar a 4, a intenção dessa extensão foi dizer que a Lei Magnitsky não poderia ser aplicada pelos bancos brasileiros. E nós temos aí uma sinuca de bico perigosíssima. Porque o que acontece é que a aplicação da Lei Magnitsky ela tem graus de discricionariedade pelo governo americano. Então, até o presente momento, o governo americano não apertou a aplicação Alexandre de Moraes. Por exemplo, não houve determinação para os bancos brasileiros que têm operações nos Estados Unidos que encerrassem as contas do ministro. Ou seja, havia ali uma punição, mas que não era tão severa quanto se imaginava, tinha mais um efeito moral. Com isso, com a adesão do Flávio Dino, o governo americano pode interpretar que é necessário fazer uma aplicação mais rigorosa da Lei Magnitsky. Por quê? Porque isso pode ser percebido como uma provocação. Como atos deles às vezes são percebidos por aqui como provocação, atos nossos podem ser percebidos como lá por provocação. Afinal de contas, era desnecessário naquele processo. E aí, Cláudio, se o governo americano orientar o Escritório para o Controle de Ativos no Exterior, o OFAC, para que aplique a Lei Magnitsky com rigor, bancos brasileiros estarão na seguinte sinuca de bico. Eles obedecem ao Supremo Tribunal Federal e arriscam multas de bilhões de dólares nos Estados Unidos e podem quebrar, ou eles desobedecem ao Supremo Tribunal Federal e arriscam a prisão dos seus diretores. Emanuel, tudo bom com você? Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Gente. Bom dia aí no Brasil, boa tarde aqui de Paris. Estados Unidos da América. O país é o maior investidor estrangeiro no Brasil, segundo parceiro comercial. Nosso sistema financeiro é entrelaçado com o americano. Eu pergunto a você, o Brasil tem chance de resistir a mais sanções econômicas que podem ser impostas pelos Estados Unidos? O que eu digo é sobreviver sem prejudicar enormemente a população e desenvolvimento econômico? Bom dia, Sônia, tudo bom? Ontem eu vi um economista muito famoso, em uma palestra, dizer que as sanções só vão atingir 0,6% do PIB brasileiro. Todo respeito ao sujeito, eu acho que ele não entende que 0,6% do PIB brasileiro é um volume muito grande. Isso significa pelo menos 100 mil pessoas que podem ser desempregadas. Então, quando alguém relativiza esse tamanho, eu acho que a pessoa não entende o que é a dor do desemprego, do pai e da mãe de família que não consegue levar a comida para casa, da pessoa que precisa pedir dinheiro emprestado para simplesmente pagar o aluguel, da pessoa que não dorme direito à noite porque não sabe o que vai fazer amanhã. Eu acho que isso aí já é um ponto lamentável. Então, o Brasil resistir, é óbvio que a economia brasileira vai resistir, a gente não vai quebrar por conta disso. Mas o maior problema é a tragédia individual das pessoas que são atingidas por isso. Só quem viveu pobreza, miséria, falta de dinheiro e dificuldade consegue entender que isso não são apenas números, isso são pessoas. Os números são apenas para a gente fazer as políticas públicas, mas as tragédias no final do dia são individuais. Quem paga o pato nessa situação é aquela família lá do interior do Piauí que faz o mel orgânico, é aquele pessoal que trabalha, né, os peões que trabalham lá em Juara com a pecuária. Quem vai sofrer essa tragédia é o pessoal lá de Varginha que colhe o café. Então, são pessoas que vão sofrer. A economia brasileira resiste? Resiste, é lógico. A gente resiste aos nossos políticos, a gente resiste a sucessivos governos federais, porque se você parar para pensar... Mesmo novas sanções, Emanuel? Mesmo as novas sanções, tá? A gente resiste. Vai ter problema na economia, pode diminuir o crescimento do PIB, às vezes pode dar até um PIB negativo num determinado semestre ou trimestre, mas a economia brasileira não vai quebrar por conta disso, porque a economia brasileira, por mais que a gente tenha exportado cada vez mais, a exportação ainda não é o determinante da economia brasileira, o comércio exterior, até porque a maior parte dele é dominado por produtos, digamos assim, monofásicos, né? É soja,
é minério de ferro e é o petróleo bruto, que fazem a maior parte da nossa balança de pagamentos. Então, a maior afetação aqui são das famílias, são das pessoas, dos trabalhadores individuais. Obviamente, o que a gente pode ter como problema é o seguinte: se nós tivéssemos um governo fiscalmente responsável, a queda da atividade econômica seria respondida por uma diminuição dos gastos públicos, afinal de contas, dinheiro não brota do ar. Qualquer pessoa que banca o orçamento familiar sabe disso. Agora, como a gente tem um governo fiscalmente irresponsável, o que se vê é que, em vez de cortar gastos para dar a resposta interna às tarifas, o governo simplesmente vai aumentar o gasto público, pedir uma permissão ao Supremo Tribunal Federal para gastar além da responsabilidade fiscal, para que com essa decisão se evite que se possa dizer que há crime de responsabilidade, e isso sim pode ter um efeito negativo na economia brasileira com o aumento da taxa de juros reais. Aí esse ponto pode descarrilar a nossa economia, mas não a tarifa em si a resposta atabalhoada do governo federal às sanções americanas. Professor, sobre esse assunto, eu queria te perguntar o seguinte: a gente vê algum tipo de manifestação sobre a postura, né, de políticos sobre esse tema, sobre o que o governo brasileiro tem feito. E me parece que há uma confusão no ar entre negociação e ser submisso, ser subalterno. Muita gente usa esse argumento na hora que está falando de negociação. Não podemos ser submissos aos interesses norte-americanos. Não tem como negociar sem ser submisso, professor? Viralatismo latino-americano, Pedro. Viralatismo latino-americano. A culpa é do império. Tudo é culpa do império, né? Eu lembro que quando eu fiz uma disciplina no doutorado na USP, uma das primeiras coisas que foi falado na sala de aula é que a culpa da desgraça do Brasil era do dólar. Aí eu fiquei tentando entender, e aí depois que eu comecei a perceber que aquilo era puramente ideológico. O que acontece? É muito fácil você culpar o inimigo externo, certo? O Brasil tem um orçamento descarrilado, dívida pública em trajetória ascendente. Por mais que a economia cresça, o padrão de vida das pessoas cai, tá? Isso não é dizer que a economia não cresce. A economia pode crescer 5, 6, 10, 15%. Se o custo de vida para a população mais pobre cresce mais rápido, a população empobrece. Por exemplo, no milagre econômico, na época do regime militar, a economia crescia 12, 13, 14, 15% ao ano. Mas a inflação era tão mais rápida que a maior parte da população, a parte pobre da população, ela não participava da melhor maneira do crescimento econômico. Ela empobrecia relativamente ano a ano, basta você ver que o poder de compra do salário mínimo, ele caiu sistematicamente desde a sua instituição até, né, o plano real. Então, isso tem a ver com como a inflação acontece e não com o crescimento econômico. Então, quando nós vemos políticos falando não pode ter submissão, isso, na verdade, é uma forma de responder politicamente para inflamar as suas bases e obter dividendos eleitorais com essa situação. Então, são pessoas que, em vez de estarem preocupadas com a gravidade do sofrimento dos trabalhadores brasileiros e da economia nacional, estão mais preocupadas em utilizar isso como slogan em rede social para garantir voto nas eleições do ano que vem. Rigorosamente, ninguém vai para uma negociação de forma submissa por uma razão muito simples. Se você está numa negociação com um negociador transacional, que é o Donald Trump, ele, obviamente, não vai respeitar nenhuma pessoa que abaixa a cabeça e vai tentar obter mais e mais e mais. É óbvio que você precisa de uma forma altiva, até porque o Brasil tem bons elementos para fazer uma negociação interessante. Tem a possibilidade de explorar a questão das terras raras, tem a problemática geopolítica que os americanos não querem ver o Brasil se aproximar mais e mais da China. Existem áreas de cooperação, como, por exemplo, a base de Alcântara, que os americanos utilizam para lançar satélites e foguetes. Tudo isso são pontos que poderiam ser levados profissionalmente a uma negociação. Mas os políticos, especialmente aqueles que estão com o governo, eles precisam falar sobre submissão, porque ali o interesse deles não é efetivar a negociação, é continuar a situação porque ela está gerando dividendos eleitorais. Isso não sou eu que falo, são as pesquisas. O Lula, antes das tarifas do Trump, estava fadado a ser derrotado por absolutamente qualquer pessoa nas eleições que se avizinham. Eu imagino que até se o Cabo Daciolo resolvesse concorrer de novo, ele teria chances contra o Lula de tão ruim que vinha a popularidade do Lula, né? Glória a Deus, como dizia o Cabo Daciolo. Então, nesse ponto, Pedro, quando você tem a tarifa do Trump,
Eles utilizam isso de forma política, e eu já falei isso no programa. O marqueteiro que desenvolveu a ideia de defender soberania é brilhante, um gênio. Se ele quiser me procurar o contrato para o meu escritório amanhã, porque quando ele fez isso, ele ressuscitou a popularidade do Lula no nível absurdo. O Lula saiu de praticamente derrotado para favorito da eleição presidencial. Então a razão é política e não econômica. Ah, mas aí também não era tão difícil, né, Emanuel? Era uma situação criada quase que óbvia, né? A gente já viu tantos outros governos aqui fora, quando são acuados por um inimigo externo, falar, é nessa aqui que eu vou. Acho que não precisa ser tão gênio assim. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, que é o seguinte. Em relação a investimentos internacionais no Brasil, a gente está num momento de turbulência, está ali no foco do holofote, com a possibilidade de que outras sanções venham e um grande ponto de interrogação, que sempre existiu aqui, não é? Porque a segurança jurídica nunca foi o nosso forte, mas agora ela foi elevada a uma potência inédita com a Lei Magnitsky e essas pressões e sanções dos Estados Unidos. Como que fica o processo de decisão de uma empresa, seja de qualquer lugar, da China, do Oriente Médio, da Europa, dos Estados Unidos, na hora de falar, vou colocar meu dinheirinho no Brasil, com tantos outros players competindo com a gente? Eu vou te contar duas histórias para poder chegar exatamente onde você falou de insegurança no Brasil. Primeira delas, e muito mais insegurança do que a questão da Magnitsky, isso ficou mais claro por conta do fato de que envolve os Estados Unidos e não pelo fato de que é uma insegurança maior. A maior insegurança jurídica que a gente tem hoje no Brasil é que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que mesmo decisões transitadas em julgado em matéria tributária podem ser revistas. Transitado em julgado significa uma decisão do qual não cabe mais recurso. E pela própria Constituição brasileira, essas decisões não podem ser mudadas. Mas, recentemente, em algumas decisões, o Supremo decidiu que o passado no Brasil é incerto. Então, matéria tributária hoje, transitada em julgado no Brasil, ou seja, impostos, podem ser revistas pela Justiça. Para que isso? Para ajudar o governo a fechar o caixa. Segunda história para te contar, uma vez eu estava em Dubai fazendo um roadshow e eu fui encontrar com um investidor e ele, um investidor muito rico, tinha, sei lá, uns 16 ou 17 bilhões de dólares segundo a lista da Forbes, e ele me disse o seguinte: colocar dinheiro no seu país, já fui uma vez, gostei muito, aí começou a me contar com o Tindal Rio, que tinha achado lindo, feito os passeios, tinha ido em Angra, tudo mais. Ele disse, não coloca o dinheiro no seu país. Eu perguntei, mas por que você não coloca dinheiro no país, já que você gosta tanto? Ele, eu gosto e é muito lucrativo para quem coloca. Então, ele disse, no seu país eu coloco dinheiro a uma taxa de câmbio, não sei a taxa de câmbio que eu tiro, e se eu tiver algum problema, eu não sei qual advogado conhece qual juiz. Então, ele me disse isso em 2019, exatamente com essas palavras. Tá? Então, muito claramente, o Brasil sofre de insegurança jurídica a tal ponto que a principal coisa que as nossas autoridades falam em todos os eventos internacionais é que o Brasil tem segurança jurídica. Dizer que você tem segurança jurídica a todo tempo é igual a dizer que você tem moral, ética, honra. Se você precisa repetir, é porque ninguém acredita, é porque você não tem. Então, quando eu aconselho essas empresas, quando elas estão vindo para o Brasil e me procuram para fazer incorporação, plano de investimento, o que eu digo para elas todas as vezes é o seguinte: a gente precisa analisar a tua taxa interna de retorno para calcular isso em relação ao seu risco. Se valer a pena para o risco, você vem para o Brasil. Se não valer a pena, você não vem. E a verdade é que boa parte dessas empresas acaba preferindo ir para o México. Muitas dessas empresas vão para o leste europeu, para a Polônia, mas elas não vêm para o Brasil porque entendem que o risco no Brasil é tão alto que muitas vezes não justifica, mesmo nós no Brasil tendo uma taxa de retorno muito mais alta do que a média dos países do Ocidente. Ai, dói ouvir isso, viu, Emanuel? Mas eu queria agradecer mais uma vez ao Emanuel Pessoa, advogado especialista em direito empresarial, nosso colunista aqui do Jornal Gente. Obrigada, até a próxima. Obrigado a vocês, bom dia, fiquem com Deus. Obrigada, já já a gente volta com mais informação ao vivo na Rádio Bandeirantes, na Band News TV.